caros alunos e alunas do ensino médio, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de geografia. A aula de hoje vai ser um tanto quanto diferente porque nós iremos pegar um apanhado, vamos fazer um resumo, uma revisão básica e geral de todos os conteúdos que nós vimos ao longo do bimestre, já visando as nossas avaliações que irão acontecer nos próximos dias. Então, qualquer conteúdo que por um acaso você não tenha mais lembrado ou tenha esquecido do que se tratava, nós vamos ver hoje. Nós vamos ver os conteúdos que irão estar do livro de vocês nas nossas avaliações e vamos explicar com um pouco mais de detalhes algumas questões que irão ser importantes para vocês na hora de resolver as questões, tanto objetivas quanto dissertativas. Ok? Pegue aí seu livro, pegue seu caderno, pegue seu livro de atividades que nós iremos utilizar nas aulas de hoje. Então vamos juntos dar início a mais uma aula da disciplina de Geografia. Olá gente, bom dia a todos. Na aula de hoje, como já havíamos dito anteriormente, nós vamos fazer um apanhado, na verdade, dos conteúdos que vimos ao longo do bimestre para dar início à nossa revisão, ok? Logo de cara, gente, nós vamos observando aqui os conteúdos que estarão na avaliação de vocês, né? O capítulo 13 do livro de vocês, que é a estrutura e distribuição da população mundial. O capítulo 14, que vai tratar das migrações e identidades regionais. E o capítulo 15, que vai tratar da população brasileira. Ok? Todos esses três capítulos estarão na avaliação de vocês. E eu espero que vocês se atentem a alguns detalhes que poderão ajudar vocês a solucionar as questões da prova, da avaliação, que já está bem aí, né? Nossa avaliação bimestral. E assim como a questão de tentar responder corretamente, né, as perguntas descritivas, as perguntas objetivas, para um melhor aproveitamento, vamos dizer assim, ok? Dando início então ao nosso conteúdo, nós vamos falar um pouco sobre a estrutura da população mundial, características, conceitos iniciais, conceitos básicos relacionados à população. Retomando então o conteúdo que nós já tínhamos visto no início, né, das nossas aulas, a base do nosso bimestre nesse período agora, nesse primeiro bimestre, foi a temática da população, né? E aí nós vimos logo nas primeiras aulas os conteúdos envolvendo a população absoluta e população relativa, né? Do que se trata a população absoluta e a população relativa. A população absoluta, gente, é o número total de habitantes de um país, ok? Por exemplo, o Brasil. O Brasil ele tem aproximadamente 212 milhões de habitantes. Esse número é o número absoluto. Só que esse número nunca é exato, ok? A população absoluta ela nunca é exata, porque nesse momento que nós estamos falando aqui, nesse tempo que você está assistindo o vídeo, pode ser que estejam nascendo mais pessoas no Brasil, entende? Assim como nesse momento que você está assistindo o vídeo, pode ser que algumas pessoas estejam morrendo, ou seja, o número de pessoas nunca vai ficar o mesmo, nunca vai ficar estático, ok? E essa é uma das características mais importantes da população absoluta, né? Em contrapartida, nós vamos ter a população relativa, que ela já vai levar em conta a ocupação do território, né? A população relativa ela vai ser um dos elementos importantes para a questão da densidade demográfica, que é o número de habitantes por quilômetro quadrado, ok? Número de habitantes por quilômetro. Definição de população absoluta e definição de população relativa, que vai voltar àquela temática sobre países povoados e países populosos, né? O que seria um país povoado, o que seria um país populoso, ok? E assim, quais seriam então os fatores que influenciariam na dinâmica da população? Nós vamos observar ao longo da nossa aula que existem os indicadores de crescimento populacional, alguns elementos que são importantes e que são cotidianos em uma cidade, em um estado ou em um país, ok? E quais seriam então esses indicadores de crescimento populacional de um país ou de uma determinada região? Nós vamos ter aí então
as taxas de natalidade, as taxas de mortalidade e o crescimento vegetativo, que vai ser o resultado dessas duas, ok? A taxa de natalidade é o percentual de nascidos em um determinado período, geralmente em um ano, vamos dizer assim. Enquanto que a taxa de mortalidade é o número de óbitos que ocorrem em determinado período, geralmente também por um ano, né? E aí nós vamos observando a soma, né, o resultado dessa equação vai ser a questão do crescimento vegetativo, né? O crescimento vegetativo é o crescimento da população em si, ou ela cresceu, né, tipo, teve mais nascimentos que óbitos, ou ela deu uma retraída, que é no caso quando o número de óbitos é um pouco maior que o número de nascidos, ok? Esses são os primeiros indicadores, existem vários outros indicadores que mostram e têm o objetivo de levantar um perfil da região aonde se faz esses experimentos, onde se faz essas pesquisas, ok? Se tratando, gente, de conhecer melhor as características de uma população, nós vamos observar alguns elementos e tentar compreender também ao longo da história o porquê dos avanços em número total em determinadas regiões e o número de envelhecimento muito acelerado em outras mais regiões ainda, ok? Nós vamos observando aqui que a primeira imagem que vocês estão vendo nessa aula de hoje é sobre as pirâmides etárias. Do que se tratava as pirâmides etárias? Se tratava de uma forma de tentar compreender e entender a dinâmica de uma sociedade, vamos dizer assim, ok? Geralmente quando nós já chegamos a ver nas aulas passadas em relação a como que podemos interpretar a pirâmide etária de determinada região, por exemplo, quando ela está mais ao fundo, o percentual maior, a população ainda é jovem. Quando está mais ao meio, vamos dizer assim, a população ela se encaminha, vamos dizer assim, para a velhice, né? E aí a última imagem já é uma imagem com a parte superior um pouco mais elevada, entendeu? Onde se concentrariam muito importante para esse processo de melhoria de qualidade de vida ou piora da qualidade de vida, vamos dizer assim. Nós temos aí a questão da expectativa de vida, que também faz parte, que também é um dos componentes. Ao longo do tempo, alguns teóricos, alguns estudiosos também elaboraram algumas teorias para tratar desse assunto, né? Nós já chegamos a ver do que se tratava a teoria malthusianista, a teoria neomalthusianista e a teoria do reformismo, né? São as três principais teorias demográficas que foram apresentadas, né? Vamos dizer assim. Alguns estados da Europa, alguns países da Europa, eles já estão sentindo na pele a questão da falta de mão de obra, né? Enquanto que aqui no Brasil, em relação às teorias demográficas, vamos de uma forma bem sutil, bem sucinta também, explicar um pouco sobre os conteúdos dessas teorias demográficas. O primeiro é o malthusianismo, onde ele dizia que o estoque de comida e o crescimento da população cresciam de forma desordenada e desigual, aonde poderiam acarretar sérios problemas mais futuros, ok? O malthusianismo ele pregava que era necessário haver um corte, uma eliminação, vamos dizer assim, de uma parte da população para que não venha a acontecer casos de racionamento, vamos dizer, de racionamento de alimentos, racionamento de combustível, entre outras coisas, ok? O malthusianismo, a teoria do Thomas Malthus, vamos dizer assim, ela não via problema nenhum se acontecesse uma guerra entre alguns países, se acontecesse algum surto de doença ao longo desses países, ela não fazia tanta questão, vamos dizer assim. A teoria malthusiana ela era uma grande entusiasta, vamos dizer assim, da questão de está acontecendo, sei lá, uma guerra. Para o Malthus era mais tranquilo por conta de que haveria redução de pessoas em um conflito armado.
Uma das críticas importantes à teoria do Thomas Malthus é de que ele não previu, por exemplo, os avanços tecnológicos e os avanços que iriam acontecer nas gerações futuras, para ele poder assim ter uma ideia de que se seria realmente viável essa questão da proposta dele, né, onde caso houvesse guerra, conflito, alguma coisa assim, deixasse acontecer. Incitar rebeliões, evitar que as pessoas, quando se casassem, viessem a ter suas núpcias, viessem a ter seus filhos, entre outras coisas, ok? Tempos depois começa a surgir a teoria do neomalthusianismo. Já não vai ter mais essa questão, vamos dizer assim, de proibições, ok? Nós vamos observar aqui, gente, que a diferença do malthusianismo para o neomalthusianismo vai ser na questão de como que eles vão visar a questão da contenção das taxas de crescimento, né? O malthusianismo gera algo mais, vamos dizer, radical, enquanto que a marca do neomalthusianismo vai ser as políticas de planejamento e a questão do uso de métodos contraceptivos, como por exemplo, camisinhas, pílulas do dia seguinte, entre outros, ok? E nós vamos ter o reformismo, que vai na contramão das teorias malthusiana e neomalthusiana. Enquanto as duas primeiras elas visam no indivíduo como o principal problema, vamos dizer assim, a reformista não. A reformista já vê que as pessoas se encontram nessa situação por conta de que não há um acesso, uma assistência por parte do poder público para suprir ou ajudar a suprir as necessidades delas, né? E assim, o reformismo ele já vai ver na questão do tratamento do bem-estar social, né? Tentando solucionar algumas questões que possam prejudicar essa ideia, esse sentimento de bem-estar, não é mesmo? O reformismo ele vai ver que vai orientar dizendo que é necessário e é necessidade do governo de financiar esses recursos, de garantir o bom desempenho do país, e não um problema específico do indivíduo, vamos dizer. Ele não é problema dele ele ter tido, sei lá, 4, 5, 6 filhos, vamos dizer assim. O governo deve ajudá-lo a fazer, deve ajudá-lo na questão do desenvolvimento e na questão da aprendizagem, ok? Nós vamos observando aqui em relação a crescimento populacional e transição demográfica que ao longo da história nós vamos ter essa estrutura, vamos dizer assim, de estrutura voltada para a questão populacional e entre outros fatores. Não sei se vocês observaram bem, mas existem no livro de vocês e nas aulas, quando nós falamos sobre a questão da transição demográfica, existem pelo menos 4 fases marcantes para nós compreendermos como que acontece nos países e como está acontecendo no mundo a questão da transição demográfica. As 2 primeiras fases, se não me engano, são fases de alta acelerada da população. A partir da fase 2 para a fase 3, nós já vamos ter o processo de estagnação, né, dos indicadores envolvendo a população, né? E depois nós vamos ver quais são os fatores que acabaram por contribuir para essa mudança de pensamento, né? Há 10, 30 anos atrás, o índice de fecundidade de filhos por casal era ainda aquele ritmo de 3, 4 filhos, vamos dizer assim. Hoje não, hoje por conta de vários fatores, muitos casais eles pensam e repensam na questão de terem filhos, né? Outros aspectos entram na consideração, como por exemplo a melhoria na qualificação profissional, a busca pela realização em alguma área da vida. Em relação a tudo isso, nós podemos deduzir algumas coisas já, como por exemplo a questão do envelhecimento. A população mundial ela está envelhecendo, né? E dentre vários fatores, vamos dizer assim. E isso está se tornando para alguns países e pode se tornar, caso não haja mudanças expressivas, num problema muito sério.
por conta de que a questão do envelhecimento, a questão das pessoas que irão por idade ter que pedir aposentadoria, e como não há um retorno, vamos dizer assim, uma reposição de pessoas trabalhando, de pessoas que trabalham com carteira assinada, vamos dizer assim, né? Essa mudança de mentalidade ela vai ser decisiva, porque não haveria tempo, não haveria condições de se ter um filho nesse momento, né? É a mentalidade de muitos mundo afora, e também é uma mentalidade que já está se tornando interessante de se observar, né, aqui no Brasil, né? Um ponto importante a ser levado em consideração é que quanto maior a instrução, quanto maior for o grau de instrução do indivíduo, menor será o interesse, vamos dizer assim, de constituir família, de ter filhos. Quando as pessoas não têm assim um grau um tanto quanto maior, é muito comum você observar as pessoas, elas acabam por não concluir alguns ciclos escolares, mas já são mães de família pela primeira, pela segunda, né, pela terceira vez, vamos dizer assim, né? O envelhecimento, só para finalizar, ele é um problema hoje muito sério, principalmente para a Inglaterra e para a França, por conta dessa situação de que não há mais capacidade governamental de continuar mantendo benefícios e de continuar mantendo pagamentos nesse sentido, ok? E aí, gente, nós vamos observando e entrando na questão das migrações. O que seria a migração? Migração é o deslocamento, né? Todos nós fazemos migrações, sejam elas grandes ou pequenas, nós estamos nos deslocando, nós estamos em movimento, vamos dizer assim, ok? E aquele conceito básico de diferenciar a imigração da emigração. A imigração é quando uma pessoa ela tinha deixado o país, né? Ou deixado alguma região e voltado tempos depois para essa região. Ela emigrou, ela retornou para a sua casa, para a sua área de origem, ok? Enquanto que a imigração, ela já vai ser o processo de saída do indivíduo. O indivíduo vai sair do seu território de origem para outro lugar, né? E aí nós vamos ver também, e nós vimos, na verdade, quais seriam as causas e os fatores que motivariam. Geralmente, em via de regra, são fatores adversos à permanência do indivíduo no seu local de origem, né? Seja por questões físicas mesmo, questões geográficas, seja por questões socioeconômicas e por questões políticas, né? E as migrações elas ocorrem. Por exemplo, um indivíduo ele resolveu ir para outro país e quer mudar de vida lá, né? Ele fez uma migração. O indivíduo ele é perseguido pelo seu país e ele tenta procurar ajuda e asilo, vamos dizer assim, em outros países. Isso daí já seria um dos fatores que motivariam as migrações mundo afora, vamos dizer assim. Por exemplo, na década de 40, na década de 50, boa parte da Europa estava completamente destruída, né? E eles precisariam reerguer, eles precisariam reconstruir tudo aquilo. E aí o papel dos imigrantes se torna expressivo, porque não precisaria ter uma mão de obra extremamente qualificada, vamos dizer assim, para fazer, para se migrar, vamos dizer assim, ok? Nós vamos observar aqui que, na verdade, não precisaria ter uma mão de obra para você trabalhar com serviços gerais, com serviços braçais, vamos dizer assim. Basta você ter apenas a disposição. E isso daí é o que faz muitos imigrantes tentarem buscar, que fez muitos migrantes buscarem essas regiões, esses países que foram afetados no pós-guerra, vamos dizer, né? E assim, gente, dando continuidade, nós vamos vendo que existe a dinâmica dos fluxos migratórios, vamos ver algumas tendências de migração na atualidade e algumas questões envolvendo discriminação e xenofobia, que são muito comuns, infelizmente são muito comuns nos dias de hoje. A dinâmica dos fluxos migratórios, gente, hoje, atualmente, é que, se nós observarmos bem, a Europa vai continuando a ser a principal área de atração, né? Vamos dizer assim, a principal área de atração de pessoas, principalmente de imigrantes, para o seu território.
a Europa, com destaque especial para a Alemanha, para a França e para o Reino Unido, né? E assim, não era sempre assim, essa dinâmica não era estática, vamos dizer, ao longo do tempo. Houve um momento, por exemplo, que a Europa ela era uma área de repulsão. Aí você, só relembrando o que seria uma área de repulsão, o que seria uma área de atração, né? A Europa ela seria essa área de repulsão no início do século XV, início do século XVI. As outras regiões, como por exemplo ali o Sudeste Asiático, a América, seriam áreas propícias para o início do desenvolvimento dessas atividades pelos britânicos, né? E assim, quais seriam as tendências de imigração hoje? Quais seriam as tendências de imigração para a atualidade? Todos os estudiosos concordam que existe uma certa dificuldade, vamos dizer assim, em que o migrante hoje, a pessoa que vai fazer a migração, seja ela indo para outra cidade, para outro estado ou até mesmo para outro país, as dificuldades elas vão ser um pouco significativas, né? Por exemplo, fatores socioeconômicos, como por exemplo o custo de vida pode ser elevado, né? Vamos dizer assim. E aí nós vamos observar então que as regiões ali da Europa, principalmente Europa, Estados Unidos, que são áreas mais ricas e mais desenvolvidas, obviamente vão chamar a atenção daqueles que tentam cruzar as fronteiras e entrar num país, determinado país, no intuito de ou buscar melhor qualidade de vida ou buscar melhor condição para manter, por exemplo, uma casa, uma família. Basicamente, nos dias de hoje, gente, a questão dos fluxos migratórios ainda vai se valer pela questão econômica, pela questão socioeconômica, ok? Porém, é conhecido de todos nós que as tensões e principalmente a questão da xenofobia hoje ela vem ganhando um espaço bastante significativo, né? Principalmente ali na questão de tratamento de pessoas. Nós vamos, antes de mais nada, tentar compreender do que se trata a xenofobia. Nós vimos aí ao longo do tempo, ao longo dos dias, que a xenofobia ela pode ser empregada, a palavra xenofobia ela pode ser empregada de forma equivocada, de forma errada. A xenofobia como um todo, ela trata da aversão que certas pessoas vão ter por outras, pelo fato dessas outras pessoas serem de um país diferente do delas, ok? E aí nós vimos mundo afora, em inúmeros casos, né, nas aulas passadas, nós vimos mundo afora inúmeros casos de tensões envolvendo conflitos xenofóbicos, né? Por exemplo, na Austrália, nós vamos ver na Europa, em alguns países da Europa já se criaram até leis com o intuito de barrar a entrada de imigrantes, né? E principalmente a questão da imigração é um dilema quase que cotidiano, vamos dizer assim, dos Estados Unidos, né? Nós chegamos a ver, vocês já devem ter chegado a ver também, que diariamente centenas ou milhares de pessoas tentavam ultrapassar o Rio Grande, né, que é o rio que faz a fronteira entre os Estados Unidos e o México, na tentativa de entrar no país, ainda que de forma ilegal, mas entrar no país e tentar buscar uma melhor condição de vida, né? Nós temos aí como principais áreas de tensão xenofóbica, nós temos os Estados Unidos, nós temos partes da Europa, nós temos o Japão, né? Nós temos a Austrália, nós temos basicamente esses países com seus panoramas de como que eles estão lidando com a questão da xenofobia, ok? E aí, praticamente para finalizar, nós vamos ver um pouco sobre a população brasileira, né? Uma característica marcante da população brasileira, ela é miscigenada, ela é misturada. Nós temos contribuições e mistura de várias etnias que formaram e que ainda formam o território brasileiro, que ainda formam a população brasileira como um todo, né? Como que se deu a formação do povo brasileiro? Basicamente, a contribuição de três grandes raças. Nós temos aí a contribuição do europeu, né? Nós temos a contribuição do indígena, que era o nativo daqui, e nós temos a contribuição do negro, que foi trazido para cá para fazer
serviços mais pesados, né, vamos dizer assim, ok? E é muito, vamos dizer, curioso o fato de que aqui no Brasil, por mais que nós vivamos numa sociedade miscigenada, ainda haver casos de discriminação, de haver casos de discriminação racial, né, já que é a cara do Brasil a miscigenação. Então, essa falta de respeito, essa falta de consideração, vamos dizer assim, algo que é preocupante, até mesmo no bem-estar, no convívio aqui, vamos dizer assim, entre as populações brasileiras. Então, se nós formos considerar a questão da população brasileira, nós temos que compreender que ela é miscigenada e que ela tem muitas influências. Tem influências indígenas, influências negras, entre outros. Ok? Para finalizar de vez, nós vamos ver aqui a questão das migrações internas do Brasil e a estrutura da população brasileira. Como já havíamos falado anteriormente, o Brasil ele chegou numa fase de estagnação populacional. A população, os índices, por exemplo, de natalidade e de mortalidade despencaram, né? E a população hoje ela tem acesso mais eficiente a serviços básicos, né? Há 50, 60 anos atrás não era bem assim, e por isso ocorriam as grandes migrações internas do Brasil, né? Por exemplo, aqui nós temos a imagem de um migrante nordestino indo para a região onde é construída a cidade de Brasília, né? Grandes eventos socioeconômicos sempre foram responsáveis pela movimentação de pessoas, seja elas de forma migrante, entre outras situações, ok? Quais seriam a questão dos desafios populacionais do Brasil? O Brasil, vamos dizer assim, que ele está na mesma proporção, quando a gente fala da questão das mães entrevistadas, das pessoas, das mulheres entrevistadas, o Brasil ele está indo no mesmo rumo na fase de crescimento da população, na fase da transição demográfica, na verdade, o Brasil está indo no mesmo caminho dos europeus. E se nada for feito, teremos um problema maior aqui por conta da previdência. Não existe uma dificuldade significativa para cumprimento de benefícios previdenciários. Com a questão da diminuição da população jovem, o aumento da população mais adulta, esse problema ligado a outros problemas que envolvem poder e questão política, né? Mas essa redução drástica ela vai ter consequências significativas mais adiante, ok? E quais seriam os desafios populacionais? Seria a questão de estabilizar esse crescimento elevado, esse crescimento acirrado, vamos dizer assim, né? E auxiliar na questão do melhor acesso, já que ainda existe no Brasil, né, uma população imensa, ainda é marcada pela questão da desigualdade, ok? Esse é um dos muitos desafios que o Brasil pode enfrentar e tem que enfrentar mais adiante, ok? Gente, em relação à população brasileira, foi esse o conteúdo, ok? Todas as situações estão aí, de conteúdos que são relevantes e que são importantes para vocês observarem, ok? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa eu vou estar à disposição para ajudar vocês. E no mais é isso, gente. Um forte abraço a todos, cuidem-se e até a nossa próxima aula.